amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar um pouquinho sobre como anda a loucura da minha vida, o que tem acontecido, por que eu tô sumida aqui, né, do canal e também fazer o resumo do mês de junho, então vem comigo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, hoje vai ser um bate-papo, né, primeiro, a gente vai conversar um pouquinho. Vou contar pra vocês porque que eu tô assim, tem acho que uns 15 ou 20 dias que eu não posto, né, aqui no canal, nada, nenhuma experiência de leitura, nem nada sobre os livros, porque, gente, olha, esse mês de julho foi total loucura, loucura, loucura. Primeiro que, né, já tá essa situação esquisita no planeta, né? A gente tá no meio de uma pandemia, que é uma coisa que às vezes deixa a gente meio pra baixo. A maioria de nós ainda não foi vacinada, pelo menos aqui no Brasil. A maioria das pessoas ainda não tá saindo de casa, né? E por causa do perigo de se contaminar e tudo mais. E eu acho que isso já deixa a gente um pouco meio pra baixo, assim. Gente, eu acho que tá um momento meio. Fica mais difícil de ficar super energético e feliz e pra cima quando tá acontecendo essa zica no mundo e no nosso país tá um pouquinho pior, né? Em comparação com alguns outros países que já estão um pouco mais avançados na vacinação. Então, tirando, né? Não tirando, mas além, né? Dessa zica que a gente tá passando aí, mundialmente falando, andaram acontecendo algumas coisas assim comigo, sabe? A primeira coisa que eu acho que tá tirando muito a minha energia é. Não é o tratamento em si, mas o foco que eu tô dando no tratamento e o quão desgastante mentalmente fazer o que eu preciso fazer é. E do que eu tô falando? Desde sempre eu tenho medo de chuva com relâmpago e trovão. Eu tenho medo de tempestade de verão. A gente fala tempestade de verão, gente, mas já aconteceu de chover com relâmpago no inverno, tá? É raro, geralmente no inverno é só aquela garoinha gostosinha, mas às vezes o tempo fica meio carregado e também pode acontecer. Enfim. E pra ir, esse meu medo, na verdade, a gente fala medo, né? Eu falo medo, mas na verdade é um pânico mesmo. Eu tenho feito psicólogo, eu já fiz terapia durante 2 anos e pouco em grupo, pra lidar não só com isso, mas com várias outras coisas. Eu super recomendo terapia pra todas as pessoas, porque, gente, a qualidade de vida da gente melhora muito quando a gente faz terapia. Só que por causa da pandemia, desde o ano passado, o grupo não pode se encontrar mais, né? Então, passou um ano e eu vi que o meu medo estava piorando, a ansiedade estava voltando, e aí eu procurei uma psicóloga e comecei a fazer no particular. E, assim, no individual. E, gente, a psicóloga é maravilhosa, eu tô gostando muito, mas, assim, tudo que ela passa de dever pra eu fazer, eu pego e faço, sabe? E é mentalmente muito desgastante você lutar, pra mim, principalmente com a ansiedade, porque dos livros que eu vou falar pra vocês é o livro que ela passou, que é o Mentes Ansiosas, né? E o medo, geralmente, quando você tem um medo muito grande, uma fobia, você acaba gerando junto com o medo uma ansiedade. A ansiedade que é o sofrimento antecipado. A ansiedade é o medo do futuro, do que vai acontecer no futuro. Então, a ansiedade junto com o medo, por quê? Porque eu tenho o medo da chuva com relâmpago. Só que eu fico com a ansiedade de que pode ser que vai chover naquele dia, sabe? Então eu passo o dia inteiro pensando: será que vai chover? Será que vai chover? Ah, se chover eu vou ficar com medo. Se chover eu vou ficar com medo. E se relampear, será que relampeou? Não relampeou? Então, assim, os seus pensamentos acelerados começam. E as técnicas pra você cortar isso é você mudar o foco, sabe? Tentar focar a sua mente em outra coisa. Só que isso é muito desgastante energeticamente, porque não é um negócio fácil, tipo assim, ok, eu estou com medo, estou começando a gerar ansiedade porque eu acho que talvez possa chover, e daí eu, vou pensar em outra coisa, vou fazer outra coisa. Não é assim que funciona quando a gente tem pânico de alguma coisa, e esse pânico é tão alto que te gera a ansiedade, e gera o medo de ter medo, entende? Tipo assim, eu tenho medo de que chova, porque se chover eu vou ter medo. É difícil de explicar, mas é meio isso. Então, não é
fácil eu redirecionar o meu cérebro, a minha energia, quando eu estou no ciclo dos pensamentos acelerados. Mas eu preciso interromper isso para eu não ter um ataque de ansiedade ou um ataque de pânico, que é o ápice quando dá os sintomas físicos. Por exemplo, o ataque de ansiedade, falta de ar, tremedeira, em mim dá muita dor de barriga, a mão treme, né? A tremedeira em pessoas diferentes. Eu não posso falar sobre todas as pessoas, ok? Quero deixar isso bem claro. Eu não estou falando que é assim que todas as pessoas que têm ansiedade ou medo ou algum pânico sentem esse medo. Eu estou falando só de mim, ok? Então, assim, e eu também não sou médica, eu estou falando só de mim, só do meu caso e do que eu tenho aprendido com a psicóloga até então. Então, assim, pra eu cortar esses pensamentos, pra eu não começar a ter os sintomas físicos que me levam pro ataque de pânico ou ataque de ansiedade, eu tenho que mudar o meu foco. Então, eu tenho que começar a pensar em coisas que não sejam no meu medo, eu tenho que começar a pensar em coisas que não seja a chuva ou a nuvem preta que passou, ou o som que eu escutei, que eu imaginei que fosse trovão, mas pode ser um carro passando e eu acho que é um trovão. Então, assim, isso é muito desgastante energeticamente. E isso, mais a sensação esquisita que o planeta está passando, tem tirado um pouco, assim, da minha vontade de sentar e ficar lendo. Apesar de, às vezes, eu conseguir direcionar o meu foco, tirar o meu foco do medo e focar no livro, às vezes eu tô naquele processo dos pensamentos acelerados, que eu tô pensando tanto naquilo que me causa ansiedade, que eu não consigo ler uma linha do livro, que o meu cérebro tá, tipo, viajando no medo, na ansiedade, e eu não consigo focar, sabe? Então, assim, isso tirou muito do meu tempo de leitura, porque muitos dos dias eu não tava com a mínima vontade de sair do sofá pra sentar na cadeira e ler. Às vezes eu sentava no sofá pra ler e, tipo assim, não tava com a mínima energia pra realmente ler, sabe? E aí, outra coisa que aconteceu. Desde o ano passado, desde mais ou menos novembro do ano passado, começaram a dar umas espinhas muito loucas em mim. Vocês não vão conseguir ver, porque eu passei muita base, muita maquiagem mesmo pra tampar. Mas eu tô com muitas manchas escuras na testa, no pescoço, no queixo. Se você me segue no Instagram, você provavelmente já percebeu, porque no Instagram tem dia que eu não disfarço com a maquiagem. A maioria dos dias eu não disfarço no Instagram, porque o Instagram é um negócio que eu posto todos os dias, né? Nos stories. Mas aí eu fui na dermato pra poder ver, porque as espinhas não eram espinhas normais, né? Aquela espinha pequenininha que dá uma bolinha de branquinha assim e depois some. Não, ela fica muito inflamada só por dentro e ela parece tipo um furúnculo assim, sabe? E muita, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E fora alguns outros sintomas, né? A dermatologista começou a pesquisar e aí esse ano a gente encontrou um cisto no meu ovário, né? Depois de eliminar algumas coisas no exame de sangue que não deu nada, a gente começou a procurar problemas hormonais e realmente depois de uma ultrassom, a gente achou o cisto e daí eu fui encaminhada pra ginecologista para poder tratar desse cisto. E, gente, aí começou. Porque aí do cisto, eu já comecei a doutora começou a desconfiar que eu tenho endometriose. E aí tem dois problemas agora. O cisto, que eu tenho que tratar, que a doutora fez um monte de exames, mas ela ainda não decidiu se a gente vai operar ou não. E a possível endometriose, que na sexta-feira passada eu fiz um exame, que é um exame que eu fico sedada, desacordada. Ela põe uma câmera lá dentro do útero pra poder olhar e ver se tem inflamação do endométrio. E aí ela tira uma pelinha ou uma amostra ou alguma coisa, que eu não sou médica, eu não vou saber explicar, mas ela tira alguma coisa pra mandar pra análise. E aí depois de 30 dias sai o resultado pra confirmar ou não se eu tenho endometriose, mas ela disse que, pelo que ela viu pela câmera, 90% de chance de eu realmente ter endometriose, porque tinha inflamação no endométrio, mesmo sendo pouquinho. Então, gente, vários problemas, né? Tipo assim, além do tratamento pro medo, né? Além de todo o processo psicológico, que tudo bem, a chuva com relâmpago, ela não acontece todos os dias, mas o medo eu tenho todos os dias. O medo da possibilidade de chover eu tenho todos os dias. E agora eu também tô lidando com esses probleminhas físicos, né?
o cisto, a endometriose, a dor e as coisas que vêm com isso. Então, gente, a verdade é que tinha dia, principalmente assim, semana passada e a semana retrasada, que eu não tava com vontade de fazer absolutamente nada. Além de, tipo assim, ficar com controle remoto, trocando de um bagulho pro outro na Netflix, ou mudando de um vídeo pro outro no YouTube. Eu não queria sentar às vezes, eu não queria nada. Mas enfim, já conversei sobre isso com a psicóloga, está melhorando e eu estou voltando para vocês, para o YouTube. E eu estou voltando a gravar. Só que por conta desse desânimo e dessas coisas que aconteceram, eu só consegui terminar um livro no mês passado. E foi o Ela e o Seu Gato, que aliás é um livro novo pra minha estante. Na verdade não é um livro, o livro é um livro, mas ele na verdade é um mangá, tá? Ele é um quadrinho que fala da história de uma moça que adota um gatinho de rua e eles vivem juntos e o gato e ela narram a história, meio que em alguns momentos o gato é narrador, em alguns momentos ela é narradora. E fala do dia a dia deles ali. Já tem vídeo aqui no canal, dei uma olhada. E foi o único livro que eu terminei. Porque outra coisa que me prejudicou um pouquinho foi um livro que é novo pra minha estante, mas que vocês já sabem que ele chegou, porque ele é o livro desse mês, desse mês não, ele é o livro do mês de junho, né, do mês passado, do Desafio Volta ao Mundo em 50 Livros. O Melhor Tempo é o Presente, da Nadine Gordimer. Esse é o livro, né, que eu deveria ter feito o vídeo na última sexta-feira de junho, mas assim, além de todas as coisas, né, que aconteceram na vida, que me desanimaram de realmente sentar para ler, esse livro ele começou maravilhoso e ele foi maravilhoso até a página 100. Ele tem 500 páginas. Então, eu tô na página 265 e eu estou literalmente empurrando ele, porque assim, gente, depois de um certo momento aqui do livro, a escrita da autora parece assim, parece que ela teve a ideia, que ela começou a escrever muito bem, que ela se empenhou no começo do livro. Ela tinha ainda muita coisa pra dizer, mas ela meio que se perdeu ali na qualidade, sabe? Da escrita. E assim, eu ainda estou no meio do livro, então ainda não posso dizer pra vocês com 100% de certeza que esse é um livro que eu não gostei, mas até então o começo foi muito bom, depois da página 100 ficou nhé. Só que acontece, é um livro do desafio e eu quero terminar de ler. Até porque já tiveram livros que eu li que foram muito mais ou menos até o final e que valeu a leitura só pelo final do livro. Finais lindos, finais diferentes, finais surpreendentes. Então eu quero continuar lendo e eu tô sentindo que eu tô um pouco mais disposta para ler agora nesse mês, então eu vou terminar de ler e daí eu falo sobre ele aqui no canal. Falo, né, o vídeo do desafio do mês de junho ainda vai sair, porque eu ainda pretendo terminar de ler, eu tô mais ou menos na metade do livro, tá? Mas assim, a ideia é muito boa, ela tá falando da realidade de um casal, um homem branco e uma mulher negra na África do Sul, como que eles viveram na época da apartheid, né, porque era proibido casar, e logo depois que a apartheid termina, em 94, como que ficou a vida deles. Começou muito bem, ela com mensagem politizada e tudo mais, mas aí, gente, a autora meio que se perdeu, sabe? Até então já tiveram algumas cenas de 50 tons de cinza aqui que eu achei super nada a ver com o que ela quis. É tipo assim, se ela queria um livro que focasse na questão política, eles falam muito aqui também do sistema educacional da época, como que era prejudicial pros negros e tudo mais. Só que, tipo assim, daí ela começou a colocar umas cenas que não tem relevância na história até então. Tipo assim, pra que eu quero descrição de cenas de sexo no meio de um livro que fala sobre política? Não quero, não quero. Tipo assim, não quero, gente. Eu até entendo que esse casal vai ter um problema conjugal. Pelo menos é o que tá escrito aqui nessa. Na orelha, tá? Aqui na orelha que eles vão ter um problema conjugal. E eu até acho que ela deveria, já que ela quer botar um problema conjugal ali no meio da história, ela poderia citar que ele teve um caso, mas eu não preciso dos detalhes, gente. Ela só poderia citar. Tipo assim, e ele
ficou com a fulana. Acabou o capítulo, vamos embora. Não faz sentido um livro que é sobre um tema político tão importante começar, tipo assim, a virar 50 tons de cinza, que nem é um livro tão bom assim, 50 tons de cinza, né, gente? Então, enfim, vou terminar de ler, mas por enquanto não recomendo. E aí, tem o livro do mês de julho, do Desafio Volta ao Mundo em 50 Livros, que é Aquele que é Digno de Ser Amado, gente, não vou saber pronunciar corretamente, Abdellah Taia. Esse é o livro do Marrocos, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. É o livro do Marrocos, tá? E aí ele é pequenininho, eu vou tentar terminar de ler os dois esse mês, ok? E a gente conversa até o final do mês sobre ele, tudo dando certo, ok? E outro livro que eu estou lendo é o livro que foi indicado pela minha psicóloga. Eu imprimi ele, pessoal, mas olha só, antes de vocês me crucificarem, eu vou ler aqui, olha, dados do copyright. Isso aqui veio junto com o PDF, tá escrito aqui, olha. O Lê Livros e seus parceiros disponibilizam conteúdo de domínio público e propriedade intelectual de forma totalmente gratuita. Então, esse PDF aqui, ele está em domínio público. Por isso, não temos problemas de copyright, ok? E como ela me mandou esse PDF, por motivos do tratamento, ela falou assim, não, eu indico pra você ler, pra você entender um pouco mais sobre, né, o que tá acontecendo com você. Eu até tentei ler em PDF no celular, mas tipo assim, não consigo ler em PDF, então eu resolvi imprimir, tá? E então esse livro aqui também está, sendo o livro tá ainda em andamento, não concluí ainda. Então, pessoal, é tudo isso. É por isso que eu tô sumidinha daqui, mas eu realmente quero voltar. Eu tava numa batida tão bacana, eu tava postando 3 vídeos por semana, né? Segunda-feira as promoções da Amazon e quarta e sexta eu tava postando vídeos sobre os livros. Mas deu uma quebrada aí no meu ritmo, mas quero voltar, porque eu gosto muito de fazer os vídeos aqui pro canal. Pra mim, é um hobby e também uma maneira de eu ter como conversar sobre as minhas leituras com vocês, porque vocês sempre colocam alguma opinião, alguma coisa nos comentários, e também pra eu extravasar minha criatividade, sabe? Eu não tenho muitas atividades criativas na minha vida. Então, pra mim, os vídeos são um pouco dessa válvula de escape de criatividade, porque eu faço vídeo, eu planejo um pouco, eu edito, a parte de edição também precisa um pouco de conhecimento, de cuidado, porque por mais que não seja edições muito, não parece muito pra vocês que eu edito os vídeos, mas eu edito, eu corto as partes que eu erro, coisas muito estranhas eu tiro, entendeu? Então, assim, um jeito de eu também ter uma válvula de escape para minha criatividade. Eu gosto bastante. Então, espero começar a postar de novo pelo menos 2 vezes por semana, né, aqui no canal. E é isso, a gente vai continuar. Eu vou colocar o link desses livros aqui embaixo, tá? Então, se você se interessar por adquirir qualquer um deles, o link vai estar aqui embaixo. E se você comprar por esses links, você vai estar contribuindo para a manutenção do canal. Então, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, clica no like, se inscreve no canal, que isso me ajuda muito. E a gente vai continuar conversando sobre livros, literatura, assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!